E aí, baixista, aqui é o Douglas Meirelles e bora pro terceiro dia da Jornada Baixista 1 em 3. Durante esse evento eu tô mostrando como que é possível você, independente do seu nível, seja iniciante ou avançado, ter um ano de evolução no contrabaixo em apenas 3 meses para tocar na igreja, e isso dedicando 30 minutos por dia. E eu quero reforçar aqui para você que quando eu falo de ter um ano de evolução em apenas 3 meses, eu quero dizer que dentro de 3 meses você é capaz de tocar com segurança, sem depender de cifra, sair da tônica em qualquer música e não ficar só no tum-tum-tum, usar as notas de passagem, fazer seus arranjos com liberdade, slap, achar as notas do braço em qualquer região e o principal, saber tudo aquilo que você está tocando sem ficar copiando as outras pessoas. Hoje, nessa terceira aula, eu vou tirar as principais dúvidas que eu recebo das pessoas que querem aplicar o método, e alguma dessas perguntas eu recebi durante esse evento mesmo. Com certeza a resposta de cada pergunta vai destravar sua mente e aí sim você não vai ter nenhuma barreira que te impeça de tocar na igreja e ter a tão sonhada evolução de um ano em 3 meses. Além de tirar essas dúvidas, eu prometi que ia apresentar o cronograma infalível de estudos e eu vou cumprir essa promessa aqui hoje. O cronograma infalível é o nome que eu dei para o exato cronograma que você vai precisar para ter essa evolução de um ano em 3 meses. Todas as pessoas que você viu até aqui e ainda vai ver, aplicaram esse cronograma lá dentro da Imersão Baixista, que é o meu treinamento completo e fechado de contrabaixo. Você está disposto a se tornar um baixista seguro na igreja? Sem ficar lá no fundo, como se o baixo não fizesse diferença nenhuma na banda? Você está disposto a evoluir no baixo para impactar os corações de quem te ouvir? Então eu recomendo que você fique até o final desse vídeo e não perca nem um minuto, porque depois dessa aula, tocar na igreja bem de verdade ou então continuar estagnado só vai depender de você. Mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, bora revisar tudo que foi passado até aqui nesse evento para ficar tudo fresco na sua mente. Na aula 1, eu te mostrei como não aprender contrabaixo e como que os métodos tradicionais de ensino só atrasam a sua evolução. Logo depois, eu apresentei os 5 fundamentos da andragogia que eu aplico no método DM. Se você não lembra ou não viu essa aula, andragogia é o ensino voltado para adultos. Na sua cabeça tem muito mais preocupações do que a cabeça de uma criança, então você precisa aprender de forma diferente e que vai otimizar o seu tempo. Já na aula 2, eu mostrei os 3 pilares do meu método DM, que são os pilares OCC: o que estudar, como estudar e como aplicar na música. Eu provei na prática que é só ter clareza nesses 3 pilares que qualquer pessoa consegue evoluir no baixo dedicando 30 minutos por dia. Se você chegou até aqui e não viu nenhuma dessas aulas, volta e assiste que você está perdendo muita coisa e essas aulas vão sair do ar. Todo mundo que participou das aulas até aqui está explodindo a mente e eu fico feliz demais de ver uma comunidade de baixistas que realmente estão despertando para destravar o seu potencial e entregar o melhor para Deus. Tamo junto demais e só bora, porque tudo que eu passei até aqui não é nem a sombra do que há de vir. Bora lá então! Uma das primeiras dúvidas que surgem depois que eu apresento o método que gera um ano de evolução no baixo em apenas 3 meses é a seguinte: Douglas, eu estou começando do zero. Esse método funciona para mim? Com certeza funciona, e digo mais, não só funciona como você ainda tem uma vantagem, porque começando do zero, você já começa sem nenhum tipo de vício e já aprende a base no baixo do jeito certo. Então não importa se você nunca nem pegou num baixo ou já toca um pouquinho, mas só o básico. Eu me sinto maravilhado, cara, ter aprendido aí com você, porque, quem não tocava nada, não tocava nada, não sabia nada. Eu não tinha contrabaixo, peguei emprestado o contrabaixo. Falei, em 3 meses é impossível a pessoa aprender, né, Aí eu falei, não, eu vou. Não me arrependo, cara. O que você explicaria em 10, 7 minutos, cara, vai entender tudo. A pessoa não aprende se ela não quiser. Se ela não quiser.
A segunda pergunta que eu selecionei, e essa sem dúvida é a maior dificuldade que os baixistas não conseguem resolver. Como faço para tocar de ouvido? Cara, na moral, já passou da hora dos baixistas pararem de ficar presos num pedaço de papel. Para você se libertar das cifras em menos de 3 meses, você precisa dominar 3 fundamentos: mapeamento, campo harmônico e sensação dos acordes. O mapeamento é você saber identificar as notas no braço do baixo. Isso vai te dar mais segurança na hora de tocar e você vai conseguir pegar as músicas de ouvido de forma rápida, porque já vai saber localizar qualquer nota com facilidade. E existem algumas maneiras bem simples de fazer isso que eu ensino lá dentro da imersão baixista. O campo harmônico vai te ajudar a entender a harmonia das músicas, descobrir o tom de qualquer música e também identificar qual o próximo acorde dessa música. Você consegue prever os acordes se dominar essa ferramenta. E a sensação dos acordes envolve você saber diferenciar os tipos de acordes através do seu ouvido, porque quando você ouvir uma música, você já vai saber diferenciar o som de um acorde menor, um acorde maior, que tipo de escalas o baixista está usando naquela música. Entendendo isso, já era. Em menos de 3 meses, você consegue tocar sem cifra, assim como esses alunos da imersão baixista. Depois do método DM, eu entendi que eu não preciso mais de tocar baseado em cima da cifra. Para mim, hoje, a troca de tom não tem mais problema. Eu aprendi como eu posso fazer isso de uma forma muito simples, da forma mais simples que eu jamais poderia pensar que fosse. Também agora eu consigo sair da tônica, que era um dos elementos mais importantes para mim. E agora, depois da imersão, eu consegui pegar, eu acho que 3 ou 4 músicas já. Diga assim já, porque eu não pegava nenhuma. Se eu botar uma cifra para mim ler, ficar ali lendo, eu vou ter que ler a letra e olhar a cifra. Aquilo ali me atrapalha um pouco. E isso aí me fazia sair do tempo da música. É uma coisa que agora tá fácil para mim, que era um bicho de 7 cabeças. Alegria. Muita alegria. Porque é uma coisa que eu cheguei a desistir de tocar há um tempo atrás. Passei, eu acho que 1 ano e meio aí sem pegar no baixo. Abandonei mesmo. Tem um tempo eu tava pensando até em vendê-lo. Pensei em vender ele, eu digo, vou vender esse baixo, eu não tô conseguindo tocar mesmo. Tudo isso dentro de quanto tempo? 3 meses. Olha só. Eu já abandonei cifra, agora já está indo tranquilamente, sem precisar usar cifra. Eu tenho ali uma pasta ali com mais de 150 cifras, eu nunca mais eu abri aquilo lá. Você está entendendo? E para você ver que isso é bem simples, eu vou te mostrar na prática agora como que a sensação dos acordes te ajuda a tocar sem cifra e te ajuda a desenvolver o seu ouvido. Então vamos lá, eu vou fazer aqui para você agora um acorde maior e um acorde menor. E eu quero que você preste atenção na sonoridade desse acorde. Não se preocupe em querer fazer junto comigo. Preste atenção para que você ouça e entenda quando um acorde for maior e quando um acorde for menor. Beleza? Vou fazer agora o acorde de Dó maior aqui no baixo. Ó. Dó maior, ó. Agora eu vou fazer um acorde de Dó menor. E uma forma bem simples de você identificar esse acorde é você pensar na seguinte sensação. O acorde maior, ele sempre vai gerar uma sensação de alegria. Então, quando você ouvir um acorde e esse acorde for alegre, a gente vai entender que ele é maior. Olha só, pensa e dá um sorriso no seu rosto quando você ouvir o acorde maior. Vamos lá. Olha que alegria. Ó. Agora o acorde menor, ele vai soar triste. Saca só. Feliz, triste.
Ou seja, dentro da música existem acordes maiores e menores. Se você conseguiu perceber a diferença, então você consegue tocar sem cifra. Mas não é só a sensação dos acordes, é esse ponto ligado com o mapeamento, porque um mesmo acorde pode ser tocado em diferentes regiões. Então, entendendo o mapeamento, vai ficar fácil e o campo harmônico vai te ajudar a diferenciar acordes com sétima, com sexta, com nona e também diferenciar o som de várias escalas diferentes. Mas Douglas, eu só vejo o baixista tocando nota separada. Mas as notas fazem parte dos acordes. Se você quiser sair do amadorismo e fazer a diferença na igreja dentro dos próximos 3 meses, você vai precisar entender isso. E pode ficar tranquilo que não é nada mirabolante. No cronograma garantido, você vai ver o passo a passo exato para seguir. Quer mais um exemplo? Na aula 2, um dos dias da semana que eu preparei para esse evento, eu coloquei lá sobre inversão de acordes. Inversão de acordes é simplesmente você mudar a ordem das notas de um acorde. Só que quando você estuda a sensação desses acordes também, você percebe que cada inversão tem um som diferente, mesmo que seja do mesmo acorde. Como na aula 2 a gente já falou sobre o acorde que a gente está usando aqui, que é o acorde de Sol maior, que são as notas Sol, Si e Ré. O que eu vou mostrar para você aqui? A inversão pode ser feita em várias regiões, como eu acabei de explicar. Então preste atenção na sonoridade dessas inversões no braço do baixo aqui sendo tocado esses acordes. Vamos lá. Aqui a gente vai ter o acorde fundamental, ou seja, o próprio acorde de Sol maior. Olha lá, ó. Sol maior, certo? Ó. Agora a gente vai fazer a primeira inversão. Preste atenção na sonoridade, ó. Treine o seu ouvido para que você ouça essa sonoridade, ó. De novo. Agora a gente vai fazer a segunda inversão, ó. De novo, ó. Fundamental. Certo? Você viu como que cada inversão traz uma sonoridade diferente? Agora imagina você ouvindo uma música, o baixista fazendo um monte de inversão e você não conhecendo sobre as inversões. Você nunca vai conseguir entender aquilo que ele está aplicando. E aí você não vai conseguir tocar de ouvido. Durante 3 meses você vai ter a oportunidade com o método DM de dominar vários conteúdos diferentes e cada conteúdo vai te ajudar a identificar o que está sendo tocado na música com mais facilidade. Douglas, mas eu tenho dia corrido, meu tempo é curto, como é que eu faço? Cara, esse é o problema de 99% das pessoas e é uma pergunta que eu recebo todo dia. Eu vou ser sincero para você quebrar essa barreira de vez. Me fala uma coisa, quem não tem o dia corrido? Tempo nunca faltou. Desde quando o mundo foi criado, existe as 24 horas. Foi Deus que planejou isso. O problema é que se você acha que não tem tempo para se dedicar no baixo, na verdade você está falando que isso não é uma prioridade para você e você prefere ficar travado do que evoluir e cumprir o seu propósito com esse instrumento. Você tem 30 minutos do seu dia para se dedicar no baixo? Se você falar que não tem, aí realmente tem alguma coisa muito errada com a sua vida e você precisa resolver urgente. Eu já te provei na aula 2 que com 30 minutos você consegue praticar se você tiver o cronograma certo de estudos, porque o importante não é o tempo de estudos, e sim a constância diária. E é a constância que vai fazer você empilhar os pequenos resultados de cada dia. E no fim de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a soma desses pequenos resultados vai chegar no resultado que você quer. E você pode até pensar que eu consigo tocar bem porque eu fico com o baixo o dia inteiro. Então não vou nem falar de mim. Olha só esses alunos. Você se dedicar uns 30 minutos por dia para estudar certinho, não pular etapas do curso, seguir o curso na risca, você aprende sim. Estudo acho que basicamente uma meia hora. É o meu tempo de estudo. Todo dia, nem que era meia hora por dia. Tinha dias que eu passava meia hora, tinha alguns dias que era menos que isso. Pegava um pouquinho do horário do almoço. A quarta pergunta que eu recebi foi essa. Quem é mais velho também consegue? Talvez você tenha 30 anos de idade, 40 ou até mesmo 50 anos e acha que está velho para isso. O Claudomir é um dos meus alunos e tem 64 anos. Em menos de 2 meses já consegue tocar sem cifra, não fica preso na tônica e já usa as notas de passagem com segurança. Saca só!
Ah, mas o Claudomir é diferente. Pior que não, ele não é o único. Eu poderia te mostrar vários alunos que não se importaram com a idade, mas eu quero te mostrar que até os alunos mais novos que se dedicam seguindo o passo a passo da imersão baixista e o cronograma infalível que você vai conhecer aqui hoje, também consegue, como foi o caso do Nelton, de apenas 18 anos, do Adeilson, de 29 anos e o Matheus, de 24 anos. A quinta pergunta que eu recebi de várias pessoas é bem interessante e foi a seguinte: Douglas, o meu baixo é de 5 cordas, meu baixo é de 6 cordas, dá para aprender com o seu método? Dá demais! Eu tenho alunos com baixo de 4, de 5, de 6 cordas. Todo o cronograma de estudos foi preparado para você evoluir independente da quantidade de cordas que o seu baixo tem. Não tenho baixo, dá para aprender com o violão? Mano, eu sempre recebo essa pergunta e falo a mesma coisa. Você pode até começar no violão, mas com no máximo 2 semanas já é super importante que você compre o baixo ou até mesmo use o baixo da sua igreja. O que você não pode é colocar isso como uma barreira para você não estudar. Talvez você fala, pô, meu baixo não é muito bom, eu não tenho um amplificador. O equipamento não te faz um baixista, mas o seu conhecimento alinhado com a prática certa, sim. Eu já fiz muito isso, não tinha o baixo quando eu comecei e usava os instrumentos emprestados da igreja. Então, se esse for o seu caso, cai para dentro. A 7ª pergunta que eu separei é de quem já entendeu que não dá para tocar na igreja bem de verdade e ter um ano de evolução em 3 meses sozinho. Mas aí fica pensando, será que com um curso online dá para aprender de verdade? E se eu investir no curso e não ter resultado? Esse tipo de pergunta eu recebi demais e talvez você fique aí pensando, ah, mas online eu não vou ter o professor ali por perto, ali do meu lado. Ou talvez você pensa, eu já fiz outros cursos, mas nunca consegui evoluir. Essa é a voz que fica na sua cabeça e justamente por ter esse tipo de pensamento que você não avança. Você fica achando que só pegar um monte de diquinha na internet vai resolver o seu problema. E você acha que é só você que tem esse tipo de medo? Fica tranquilo, você não é o único. Comecei a conversar com ele, eu falei com ele que eu tinha medo desses cursos online, esses cursos, porque 2 experiências que eu tive não foram boas. Eu adquiri 2 cursos e eu mandava mensagem pro professor e demorava semanas para poder me responder. O curso do Douglas é show de bola, tá? Aconselho quem tiver a oportunidade, faça. Eu tô evoluindo pra caramba, eu tô evoluindo muito. Já vem um tempo que eu venho lutando, batalhando, mas eu nunca tive atenção num professor como eu tenho a atenção dele. Eu acabei gastando dinheiro com alguns cursos que não abriu minha mente, não evoluiu. Então a mente vai abrindo de uma maneira totalmente diferente. E eu agradeço ao curso, agradeço ao Douglas, e eu sinto que eu tenho evoluído bastante e tenho muito mais para aprender. Não perca tempo com qualquer curso não, porque se você quer aprender de verdade, eu procuro o DM, que esse eu garanto. Que eu já tinha pesquisado outras vezes aula de contrabaixo, só que eu não me identifiquei com os professores, aí não passaram confiança. E então eu tinha um certo preconceito com o curso online. Mas aí quando eu vi o vídeo lá, seu vídeo, passou-me uma certa confiança, passou muita confiança naquele momento. Eu disse, não, esse curso já me deu vontade de fazer, né? Já pensou se eles tivessem desistido? Já pensou se você desistir agora? Eu abri o jogo para você até aqui, te mostrei a forma errada de estudar baixo e também a forma certa, mostrei os 3 pilares que vão te conduzir na jornada de tocar baixo na igreja, te entreguei conteúdos para você destravar os dedos e a sua mente e não só isso. Eu tirei várias dúvidas suas aqui hoje, te provando inclusive que várias delas são só crenças limitantes
que ficam na sua cabeça. Agora, tá na hora de você conhecer o cronograma infalível de estudos, o exato cronograma que todas as pessoas que você viu até aqui seguiram, e esse cronograma eu apliquei com essas pessoas e continuo aplicando dentro da imersão baixista, que é o meu treinamento fechado. Para você poder alcançar o nível de ter 1 ano de evolução no baixo dentro dos próximos 3 meses, para você arregaçar lá na igreja, você vai precisar de um cronograma claro para você saber o que estudar em cada dia, porque você já aprendeu que o primeiro pilar é saber o que estudar. Eu fico muito feliz de ter desenvolvido esse cronograma, porque além de aplicar, eu validei, comprovei que dava resultado com mais de 1000 alunos nos últimos 2 anos. E nesse cronograma você tem 13 semanas totalmente organizadas para saber o que estudar todos os dias, sem ter que ficar perdendo tempo procurando conteúdos aleatórios na internet e que não vai te ajudar. 13 semanas é o tempo de 3 meses, e dentro desses 3 meses, se você aplicar todo o cronograma do jeito certo, você alcança resultados que em 1 ano ou até mais em outros métodos tradicionais você não conseguiria. Logo na primeira semana a gente faz o que eu chamo de estruturar a base. É onde você vai trabalhar a postura correta, como fazer a digitação certa para facilitar na hora de tocar as notas. Se você já toca, provavelmente tem muitos vícios que você deve eliminar para conseguir tocar com segurança. Na primeira semana do cronograma, você já tem a direção certa partindo do zero. E na primeira semana, você já vai começar a sair da tônica, sair do tum-tum-tum basicão. É exatamente por começar com a base certa que, se você está no nível 0, você pode aplicar esse método. E se você já toca, mas precisa destravar, também. Porque o principal motivo de você não conseguir evoluir é a falta de base. Construindo a base, a gente pode avançar tranquilo para a semana 2, que é a semana de entender o que tem por trás das escalas. Nessa semana você vai aprender a aplicar as escalas de uma forma totalmente diferente, sem ficar só subindo e descendo igual a maioria faz. Com o conteúdo dessa semana, você vai conseguir achar todas as notas no braço do baixo e aplicar as escalas para criar melodia dentro das músicas e caminhar pelo braço do baixo com tranquilidade. Aqui a sua mente já vai explodir, mas na semana 3 vem o grande diferencial. Depois dessa semana, você será um baixista totalmente diferente. Aquela insegurança de aplicar suas ideias nas músicas, na semana 3, já era. Porque aqui eu vou te mostrar o grande diferencial que todo baixista profissional sabe, e você também vai aprender para poder usar e criar arranjos em todas as músicas que você for tocar. Mas talvez você fale: Douglas, em quanto tempo eu consigo tocar sem cifra? E eu te respondo: 4 semanas. A semana 4 é a semana de desvendar os segredos do campo harmônico. Eu vou te ensinar aqui os macetes do que é um campo harmônico, como montar e como aplicar o campo harmônico de diversas formas nas músicas e pelo braço do baixo todo. É justamente depois de pegar esses macetes do campo harmônico que você vai ter a oportunidade de tocar sem cifra, ou seja, pegar uma música só usando o poder do seu ouvido. A galera da sua banda com certeza vai notar a diferença em você. E esse assunto só vem na 4ª semana, porque tudo que vem antes vai ter um papel fundamental para você tocar sem cifra. Campo harmônico sozinho não faz milagre, mas juntando com as outras semanas, tudo vai fazer sentido para você. A semana 5 é a semana de estudar mais a fundo a rítmica. Já aconteceu com você de estar tocando e sentir aquela vontade de colocar uma frase na música, mas você trava porque tem medo de errar, perder o tempo e não conseguir voltar na nota certa? Cara, isso é muito comum, e é nessa semana que você vai entender como eliminar isso da sua vida e poder aplicar qualquer tipo de frase dentro do tempo e sem medo de errar. Semana 6, saindo da tônica. Na primeira semana você já vai começar a sair da tônica, mas é na 6ª semana que você vai destravar de vez e aprender a sair da tônica em qualquer música da igreja, mesmo que você toque uma música sem ensaiar. Aqui você vai aprender a usar as harmonias do jeito certo, e é aqui que você vai conhecer uma das minhas principais técnicas, que eu dei o nome de desmembramentos de acordes. Essa técnica você não vai encontrar em nenhum lugar na internet, e eu desenvolvi ela para você parar de tocar sempre a mesma coisa, colocar sua identidade na música e não ser cópia das outras pessoas. Semana 7, expressão musical. Agora presta atenção aqui. Você já ouviu alguém tocar e pensou assim: que sonzeira, que som gostoso desse baixo? Aí quando você vai tocar, você fala: pô, meu baixo não tá igual àquele que eu ouvi.
Às vezes você até faz as mesmas notas que o cara fez, mas seu som não fica igual. Sabe por quê? Porque não basta só saber o que fazer, você precisa saber como fazer, que técnicas aplicar na hora de tocar para ter mais expressão musical. E é isso que você vai aprender na semana 7. Com as técnicas dessa semana, você vai conseguir deixar o som do seu baixo muito mais gostoso e macio. E uma coisa eu te falo, para ter um ano de evolução nos próximos 3 meses, você vai precisar focar nos conteúdos certos. E é para isso que existe esse cronograma. E na semana 8 você vai aprender a escala mais usada pelos baixistas profissionais. Existe uma escala que é a queridinha dos baixistas na hora de criar solos e improvisos. E você vai aprender a aplicar essas escalas também da forma certa. Para isso, eu preparei alguns exercícios para você praticar junto nessa semana que vão te dar mais velocidade e agilidade. Semana 9, criação de grooves simples. Aqui nessa semana você vai aprender a criar grooves do zero. Sabe quando você está tocando lá na igreja e o baterista puxa algum groove na batera e você fica perdido sem saber o que fazer no baixo? É exatamente para você não ser mais um baixista perdido que você precisa do passo a passo para criar grooves e quais as ferramentas usar para criar esses grooves em qualquer música. Aprendeu o groove simples? Aí é hora da gente avançar para a semana 10 para aprender os grooves avançados. Aqui você vai subir de nível. Para fazer grooves avançados, você vai precisar usar algumas técnicas que você já vai ter aprendido nas semanas anteriores, porém aplicadas de forma totalmente diferente. Aí sim, depois dessa semana você vai provar que entende do assunto e ninguém te segura mais. Antes de falar das 3 últimas semanas, você deve estar pensando, mas como que eu vou aplicar esses conteúdos? Que músicas eu vou usar? Como eu vou saber se estou fazendo certo? Quem vai me guiar? Quem vai me corrigir? Tem algum tipo de videoaula junto com esse cronograma? Eu sei que essas dúvidas surgem e é um erro achar que dá para evoluir bem no baixo sozinho. É justamente por isso que existe a Imersão Baixista, o meu treinamento fechado, pago, 100% online, que você pode fazer aonde estiver, seja no celular, computador, tablet. E nesse treinamento você tem todas as aulas em vídeo, explicando como aplicar cada dia desse cronograma. Todas as aulas são gravadas para você estudar com liberdade, no horário que você quiser e quantas vezes por dia você quiser. Mas isso é só o começo. Além disso, você tem um acompanhamento de perto com os especialistas da minha equipe que vão te acompanhar todos os dias, analisar os seus vídeos tocando, te mostrar erros que passam desapercebido por você e te ajudando a evoluir muito mais rápido. Só que ainda não acabou. Se tornando um aluno da Imersão Baixista, você tem acesso a uma comunidade exclusiva, onde eu e minha equipe fazemos parte. Todos os alunos da Imersão Baixista estão lá e você pode enviar todas as suas dúvidas, interagir com a gente e tudo isso não só por 3 meses, mas por um ano inteiro. Durante um ano inteiro você tem acesso às aulas e a essa comunidade para você se sentir acolhido, motivado, confiante e que vai te ajudar em tudo que você precisar. E é só com a Imersão Baixista que todas essas semanas fazem sentido, inclusive as semanas 11, 12 e 13, porque para fazer essas 3 últimas semanas você vai precisar dos conteúdos das semanas anteriores e essas semanas são uma preparação para a prova final que você vai fazer lá dentro. É uma prova que você faz para comprovar os seus conhecimentos, receber um certificado e um prêmio. Na semana 11 você vai aprender as notas de passagem. Existem diversas formas de fazer notas de passagem, mas existem alguns segredinhos que fazem total diferença para que o seu arranjo no baixo funcione em qualquer música, independente da tonalidade. E eu te ensino isso nessa semana. E nas semanas 12 e 13 você vai aprender a criar arranjos desde o mais básico até o mais avançado. Mesmo que você tenha que tocar uma música que você nunca ouviu na vida, eu vou te mostrar na prática como criar os seus arranjos aplicando todas as técnicas e fundamentos que você vai ter aprendido quando chegar nessas semanas. E ainda nessas semanas você tem uma aula exclusiva para você saber como mudar o tom das músicas na hora e mapear o braço do baixo para não precisar de cifra, mesmo quando a irmã Maria lá da igreja pedir para você tocar uma música que você não conhece. Centenas de alunos que achavam que precisava ter ouvido absoluto ou precisava de dom para isso, conseguiram largar a cifra. Se eles conseguiram,
pode ter certeza que você vai conseguir também. É só seguir o passo a passo. E se você quer fazer parte da próxima turma da Imersão Baixista e ter todo esse passo a passo, eu te convido para a próxima aula de quinta-feira, às 21 horas. Eu vou entrar ao vivo e vou te mostrar toda a estrutura desse treinamento, como funciona a plataforma, a comunidade, que dia vai abrir, quais são os bônus para quem entrar, valor, garantia, tudo sem mistério. E para você que chegou até aqui, eu vou te adiantar uma surpresa. Quem entrar na próxima turma da Imersão Baixista vai ter a chance de ganhar um baixo novo, 0 bala. É isso mesmo, na próxima aula você vai saber como faz para entrar na Imersão Baixista e ainda ter a chance de receber na sua casa um baixo 0 bala na caixa. Fica ligado, já marca aí na sua agenda porque as vagas são limitadas e tem alguns presentes exclusivos para os primeiros que se inscreverem. Mas Douglas, por que as vagas são limitadas se o treinamento é online? A Imersão Baixista não é qualquer treinamento que você compra por aí e fica largado. É um programa de acompanhamento. E você tem suporte personalizado, você tem a atenção que você merece e justamente por conta de prezar pela sua experiência é que a gente não consegue atender tantas pessoas. Então se você já se considera um dos próximos líderes que vão destravar, ter um acompanhamento de perto e vão usar o baixo para fazer a diferença, eu te encontro no próximo dia ao vivo. Só bora, desista de desistir porque o fim é sempre melhor do que o começo.